Como fazer um mestrado na Europa? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós iremos esclarecer todas as dúvidas para você que tem vontade de estudar na Europa. E a convidada especial é a Graziele, que acabou de chegar aqui na Europa há poucos dias e veio para fazer um mestrado em 3 países diferentes em apenas um ano. Então, seja bem-vinda, Graziela. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que esse vídeo possa ser muito útil para você ou para alguém que você conhece e tem vontade de estudar na Europa. Então, fique ligado e aproveite esse conteúdo. Para a gente começar esse vídeo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Quem é a Graziele? Bom, meu nome é Graziele, tenho 27 anos, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e trabalhei por 3 anos e meio em escritório de advocacia em São Paulo, na área de Direito Societário e Fusões e Aquisições. Eu sou de Minas Gerais também, fiz meu ensino médio todo lá, e logo antes de terminar o ensino médio eu fiz um intercâmbio no México, nos meus 17 anos, e aí depois que eu voltei que eu entrei lá na faculdade em Viçosa e fiz o meu curso. E como que surgiu essa vontade sua de vir para a Europa fazer o mestrado? Desde muito nova, assim, eu sempre tive vontade de estudar fora do país, mas era sempre parecia uma coisa muito fora do meu alcance, assim. Eu sou de uma família humilde, em Minas Gerais, e sempre tive essa vontade. E aí foi começando a pesquisar, assim, para estudar fora, que eu fiz esse intercâmbio no México, eu estudei numa escola de ensino médio lá, só que ainda não tinha, digamos que satisfeita assim, a minha vontade de estudar fora, porque era uma questão mais cultural do que acadêmica. Então, eu fiz faculdade no Brasil, na época ainda não tinha acesso, talvez, a tanta informação quanto hoje em dia a gente consegue acessar sobre fazer uma graduação fora do país. Então, eu fiz a graduação no Brasil, mas continuei com essa vontade. Então, logo que eu me formei, eu comecei a pesquisar as opções, as oportunidades que eu teria para fazer um mestrado fora do Brasil e agora, finalmente, consegui. Então, vamos lá, um passo a passo para quem deseja fazer um mestrado fora. Como que você começou a procurar essas bolsas, ou para quem não tem ideia de onde começar? Por onde começar a procurar essas bolsas, os programas, como que funciona? Eu acho que tem 2 caminhos, assim. Primeiro, o caminho de quem já sabe o que quer estudar. Então, quando você já sabe a área que você quer estudar, o assunto que você quer estudar, o primeiro caminho é literalmente jogar no Google universidades que têm cursos, pesquisas, mestrados, especializações naquela área que você quer estudar. E a partir dali, identificando quais são essas universidades, onde que são, né, os países que essas universidades ficam localizadas, para você entrar no próximo passo, que é começar a pesquisar os cursos em si, as bolsas que existem, bolsas da própria universidade, bolsas de fora da universidade. Então, se você já sabe o que você quer estudar, eu começaria por isso, assim, pesquisando onde tem cursos e pesquisa na área que você quer. Eu não sabia o que eu queria estudar. Eu sou formada em Direito, mas eu tinha um grande leque de opções dentro do Direito. Então, eu comecei escolhendo pelos lugares. Então, fui escolhendo regiões que eu tinha interesse de estudar, pela cultura da região, pelos lugares que eu poderia visitar estando naquela região. Então, eu, por exemplo, excluí os Estados Unidos da minha lista. Então, eu já tirei aí centenas de universidades. E aí eu fui filtrando a partir da minha escolha geográfica e não por matéria, digamos assim. Isso também é algo muito importante para quem vai estudar no exterior, e muita gente tem uma visão errada de pensar, mas você está indo para estudar, então por que que você vai levar em consideração outras coisas como viagem e tudo? Mas quando a gente vai para fora, você tem que ter essa visão holística Sim, mesmo. Pensa que você está indo viver uma experiência. O estudo, é claro, é a experiência principal, mas para completar toda a experiência, você tem que levar em conta fatores culturais, um país que você vai se sentir bem, com a língua. certeza, Então, isso é algo que você tem que realmente levar em consideração. com certeza. Quando eu fiz o Ciência e Fronteiras pela primeira vez, as pessoas criticavam, mas você foi para turistar? Isso é uma visão muito limitada, porque de fato a experiência para além da faculdade vai enriquecer muito mais a sua vida Com certeza. pessoal. E assim, eu acho que a experiência acadêmica, ela obviamente é uma parte muito importante. O que você vai estudar, onde você vai estudar, porque é para isso que você está indo. Só que todas as pessoas que eu conheço que fizeram um mestrado em Direito, elas falavam, olha,
de tudo que eu aprendi, o curso foi a menor parte. Exato. Então, eles falavam muito mais nas pessoas que eles conheceram, nas experiências que eles tiveram durante o curso, do que do conteúdo técnico em si. Até porque hoje em dia, cada vez mais você consegue extrair a parte técnica em outros lugares ou de outras formas do que no curso. Não deixa de forma alguma de ser importante, senão a gente não estaria vendo fazer, mas eu acho que o pacote completo ele é muito mais importante do que apenas o curso. Então, isso para mim foi muito importante. E, obviamente, muitas vezes, no meu caso, pelo menos, eu vim para cá pensando num potencial trabalho aqui depois por algum tempo. Então, eu levei isso em consideração, onde que eu me sentiria melhor trabalhando. Eu particularmente não gosto da cultura de trabalho dos Estados Unidos. Então, eu pensei, se eu for fazer um mestrado nos Estados Unidos, para não querer trabalhar lá depois, não faz o menor sentido. É um país caro para estudar. Então, eu levei isso também em consideração no meu processo de escolha, o futuro, o que que eu pretendia após terminar o meu curso. Eu também sempre levei isso em consideração, por isso que eu resolvi vir fazer o doutorado na Europa, pelos mesmos motivos. Mas então, voltando, né, às partes práticas, você falou por onde começar. E eu tenho um vídeo aqui no canal também, ela falou que quando você já sabe para onde procurar, é mais fácil, né, você encontrar os Sim. programas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro algumas ferramentas para você procurar mestrados e doutorados. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou aqui em algum lugar da tela, então é só você acessar. Então, você, né, passando essa parte de como encontrar essas bolsas, qual que é o programa que você está indo começar no próximo mês? O programa que eu vou fazer, né, o nome dele em inglês, o nome original é EMLE, que é European Masters in Law and Economics, ou Mestrado Europeu em Direito e Economia. E esse programa, ele é um dos programas que é parte do Erasmus Mundus. Ele é o único, se não for o único, é um dos poucos que, desde o primeiro ano de Erasmus, ele é subsidiado pelo programa Erasmus e continua desde então. Para quem não sabe o que é Erasmus Mundus, você poderia explicar um pouco? Claro, o Erasmus Mundus ele é um programa da União Europeia que visa justamente incentivar o intercâmbio acadêmico, a mobilidade acadêmica, focado basicamente nessa questão da multiculturalidade, das pessoas contribuírem e aprenderem através das suas diferentes origens. Então, uma das regras do programa é que o curso deve ser feito em pelo menos 2 países, sendo pelo menos um desses países na União Europeia. E ele recebe alunos tanto da União Europeia, que são, digamos que, o principal foco do programa, que é um programa da própria União Europeia, quanto estudantes de países que eles chamam de países parceiros, que são os países que não são parte do programa, seja do curso ou seja da União Europeia. E tem cursos em todas as áreas do conhecimento, então no direito, na educação, na ciência, na engenharia, basicamente cursos em todas as áreas do conhecimento. E até se você escolhe um curso que tem esse critério de avaliação focado na parte acadêmica, talvez você consiga se planejar para fazer o seu currículo e o seu histórico ser mais interessante academicamente. Então, aí eu quero fazer esse curso e ele dá muito peso para histórico acadêmico. Então, talvez eu faça uma pós-graduação antes, ou eu comece a escrever artigos e a tentar publicar esses artigos dentro dos assuntos que são relevantes para o curso, porque aí você vai ter ali um histórico de artigos publicados. Então, talvez você não se candidate este ano, se candidate no próximo ano e use esse ano para fortalecer o seu currículo academicamente para você ficar mais competitivo para aquele curso. Então, não olhar também nesses critérios de forma excludente, talvez como um guia do que você pode fazer para se tornar mais competitivo para a bolsa que aquele curso oferece. Exatamente, eu sempre falo aqui no canal, quem quer estudar no exterior, planejamento é a chave. Tem que se planejar, é no mínimo um ano. No mínimo, eu levei 3 anos de Sim. pesquisa, planejamento. Eu também, eu levei 3 anos até eu conseguir vir para cá com bolsa. No meu caso, isso que você falou se aplicou muito a mim, porque eu sabia mais ou menos quais eram os requisitos, o doutorado é mais acadêmico, então eu fui me preparando currículo com publicações, envolvimento em pesquisa, tudo que poderia, né, fortalecer o meu currículo para a minha vaga. Então, exatamente se aplica para todos. Então, já entrando nessa parte de processo seletivo, você consegue explicar, assim, de forma geral, quais são os requisitos para se fazer um mestrado aqui na Europa, né, dentro aí do Erasmus? Uhum. De novo, né, como o Erasmus ele abarca cursos de diferentes áreas do conhecimento, cada um vai ter ali as suas especificidades, mas algumas coisas
eu acho que em todos os cursos que eu já pesquisei, elas se repetem, que são carta de motivação, que é basicamente explicando por que você quer fazer aquele curso naquela universidade, naquele momento, e não só isso, como você vai agregar para o curso. Isso eu acho que é uma coisa muito diferente da mentalidade, digamos, acadêmica aqui na Europa do que a gente tem no Brasil. Não é só como aquele curso vai ser importante para você, mas por que que o curso deve te escolher, como você vai acrescentar para aquele curso. Então, mostrar para eles, né, como essas duas coisas se encaixam, o curso para você e você para o curso. Cartas de recomendação, via de regra eles pedem 2 cartas. As recomendações que eu já vi é se você tem menos de 2 anos de formado, que essas cartas sejam de professores que estiveram com você durante seu período acadêmico. Se você já tem mais de 2 anos de formado, eles sempre pedem que pelo menos uma seja de professor, mas se você não tiver mais contato, pessoas que trabalharam com você. E aí é muito importante destacar que não importa o cargo dessa pessoa, importa o quanto essa pessoa te conhece e o quanto essa pessoa pode falar de você enquanto pessoa e enquanto profissional. Currículo, no caso do meu curso, o currículo tinha que ser no padrão europeu, que tem um site que já tem o template para você inserir as informações, então é importante observar isso também. Nota do TOEFL, mas isso eu só tive que apresentar já depois de ser aprovada, não precisei apresentar no processo de candidatura, o que é ótimo, porque é caro. Então, eu já sabia que eu tinha o nível de inglês que o curso pedia, então eu não precisei ter um tempo de preparação para fazer o TOEFL. No meu caso, o curso aceitava o TOEFL Essentials, que é uma nova alternativa de prova do TOEFL, que ela é mais barata e mais rápida, também pode ser feita online. Então, eu economizei $100 nessa brincadeira. E acho que principalmente isso, carta de motivação, carta de recomendação, currículo e os documentos, né? Seu diploma, seu histórico acadêmico, cópia do seu passaporte, comprovante de, no caso do Erasmus, comprovante de residência para eles terem certeza de que você mora num país que pode participar do programa. E acho que foi isso, assim, basicamente o processo do application, eu tive que enviar esses documentos. Bem parecido, todos os processos para o doutorado também são basicamente esses mesmos documentos e requisitos. Lembrei de um que foi diferente. No meu, eu tive que fazer uma redação. Eu tive que fazer uma redação sobre um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, sobre uma perspectiva de direito e economia. E falando ainda desses documentos, você falou da carta de motivação, e eu sempre falo, a carta é a cereja do bolo. É onde você tem que colocar mais esforço, porque é ali onde eles vão te conhecer, né? Pela sua carta E dá de muito trabalho, motivação. assim, parece fácil fazer uma carta de uma página, mas eu falo que quanto menos espaço você tem para escrever, mais difícil Isso fica de você escrever, porque você tem que escolher muito bem cada palavra que você vai colocar no papel. E eu, assim, contei com a ajuda de muita gente. Sim. Muita gente. Eu coloquei amigos meus para revisarem todas as cartas, todos os documentos que eu fiz. Não só a revisão do inglês, mas revisão do conteúdo, sugestão, se estava claro o suficiente, se eu estava passando a mensagem que eu gostaria de estar passando. Então, essa redação, por exemplo, que eu tinha que falar sobre o aspecto do direito de economia, eu coloquei amigo meu que é formado em economia para ler, para ver se estava fazendo sentido o que eu estava É o falando do ideal. aspecto econômico, entendeu? Então, assim, várias pessoas me ajudaram durante esse processo, acho que isso é importante também. E para quem quer aprender a fazer uma carta mais robusta, também já tem um vídeo aqui Eu já dando assisti. dicas para as cartas, e eu irei fazer mais, porque muita coisa, eu acho que a carta é onde que a pessoa tem que mais se dedicar. Eu falo a carta de motivação, porque currículo, histórico, é muito frio. Então é na carta ali que você vai se vender para eles falarem, ó, esse cara aqui vale a pena a gente investir e aceitar no programa. E até explicar, às vezes, por exemplo, no meu caso, né, o meu currículo, o meu histórico, não demonstravam talvez tanto fit, tanta combinação com o curso. Então, a carta foi a oportunidade que eu tive para explicar, olha, apesar de o meu histórico talvez não estar tão alinhado com o curso quanto ele poderia, faz sentido por conta disso, 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 ou eu quero mudar para essa área por conta disso, disso, disso. Então, ela é não só a oportunidade de explicar por que o seu histórico faz tanto sentido, mas também por que o seu histórico não faz tanto sentido. Eu falo, é igual um concurso público. Você não vai se inscrever numa bolsa, você vai se inscrever até passar, que foi meu caso. Você vai fazendo, uma hora dá certo. Eu passei em 2020,
para cursos de mestrado no Reino Unido e não fui porque, para mim, naquela época, sem bolsa de estudos era completamente inviável. Então, naquela parte da escolha, a parte financeira também deve ser levada em consideração, porque tem cursos que você consegue pagar gastando menos dinheiro do que você gastaria numa pós-graduação no Brasil, por exemplo. Porque tem países que subsidiam a parte das mensalidades, então sai muito mais barato. Então, às vezes, não estou conseguindo nenhuma bolsa, dependendo da sua condição financeira no Brasil, você consegue se organizar e juntar o dinheiro para pagar um curso, porque há alguns países que não são tão caros. Então, isso também deve ser levado em consideração. Com certeza, é o que falamos. Planejar é o caminho. E só para finalizar aqui no vídeo, né, sobre a questão de trabalho, isso realmente depende de país para país. Aqui na Irlanda, por exemplo, o estudante pode trabalhar 20 horas semanais. Se você tem um visto estudante, em qualquer nível de educação, te permite trabalhar 20 horas semanais e 40 horas no verão. Muitos estudantes trabalham 20 horas durante o ano e no verão conseguem fazer, porque são 3 meses de férias, dinheiro para depois se mantendo só com uns 20 horas semanais. Então, assim, tem muitas possibilidades. Eu acho que para o vídeo de hoje a gente já trouxe bastante informações e se você quiser saber mais sobre mestrado no exterior, deixe seu comentário aqui nesse canal, porque eu vou aproveitar enquanto a Graziele está aqui na Irlanda e fazer outros vídeos com mais, né, conhecimentos e informações sobre esse processo de mestrado. Então, obrigado, Graziele. Por nada, obrigada. Qualquer dúvida específica também, coloca aí nos comentários que no próximo vídeo a gente responde ela. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curta, compartilhe. Se não é seu sonho de estudar, mas você conhece alguém que quer fazer um mestrado no exterior, compartilhe esse vídeo e ajude esse canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!